Bom, galera, seja muito bem-vindo. Uma vez trabalhar com tanta força, né? Com força, né? Quando você pode trabalhar com mais inteligência, com um método que te faz trabalhar menos, ganhando mais. Trabalhar vai ter que sempre trabalhar. Não parou para pensar? Por que que a gente trabalha tanto, né? Na base da força, ainda mais no setor B2B, ou seja, de uma venda B2B, vendas complexas, por exemplo, como é o caso da indústria. Deixa eu trazer aqui para você. Eu tenho a oportunidade de acompanhar vários empresários, né? E eu vejo que muitos empresários, eles chegam assim, como, poxa, passa dia, passa dias e dias, mas eu sempre estou me sentindo aquela sensação que minha equipe, né? Minha equipe lá de projetos, minha equipe de usinagem, eles estão produzindo bem. A gente está pisando ali no acelerador, né, do para tentar, aumentar faturamento, aumentar resultados. Vamos lá. Aumentar faturamento é uma coisa, aumentar resultados de caixa é outra coisa. O faturamento pode aumentar o resultado de caixa, mas tem outras estratégias que geralmente eu prefiro, mas eu entendo que essa é uma alternativa, mas não é conversa para isso aqui. E o negócio está acelerando, está pisando ali no acelerador, mas o carro, o carro não vai durar. Já parou para pensar nisso? Né? E mais de 20 anos atuando no mercado, né, prestando serviços para a indústria, eu já tive negócios, né, eu quase quebrei, saí de um negócio de 680 mil em dívida, dois AVCs, nenhum conhecimento, para um negócio consolidado, com múltiplos dígitos de lucro no mês, né, últimos, lucro atividade mês a mês. E eu entendi que o problema não era falta de esforço nem falta de vendas, porque colocava a meta de venda, eu batia. Eu fazia mais esforço, parecia legal, mas chegava no teto. E aí chegou uma hora que não era, eu percebi que não era mais esforço, não era mais isso, né? Na força do mundo, cara, chega uma hora que cansa. E talvez você seja um empresário, seja um gestor aí de um negócio que tem uma venda B2B, uma venda complexa, principalmente no setor técnico, no setor industrial, que é a minha paixão, por sinal, é onde eu nasci, tive a oportunidade de atuar como consultor, tudo mais, mas não é sobre mim, é sobre essa oportunidade. E sabe aquela situação, né, que tipo, você começa a perceber, cara, não importa o que eu faço, posso colocar muita energia, eu posso colocar muita energia, posso me esforçar mais. Aí, as atitudes comuns, posso contratar mais pessoas, posso comprar um novo equipamento, e aí você descobre que o problema não é o esforço, não é o equipamento, não é a falta de mais produção, é o famoso, sabe, nó de mangueira? A água está com pressão, aí de repente dá um nó, começa a formar aquela. Bom, geralmente é esse nó de mangueira que geralmente impede, né, o crescimento de muitos negócios que fornecem para a indústria, né, de crescer. Eu sou, né, fui formado no meio industrial e eu entendi que na indústria trabalhar com brutalidade, com força, né, é o tradicional, em vez de trabalhar com inteligência estratégica. Eu vim, né, ali da parte do show de fábrica, eu comecei como desenhista mecânico, depois eu passei para detalhista, depois eu me tornei um projetista mecânico completo. E aí, quando eu comecei a fazer a parte realmente de venda de projetos mecânicos, aí tive a oportunidade de vender linhas de produção de múltiplos sete dígitos. E aí eu comecei a entender os desafios de como é que é fazer uma venda complexa, tá? Só para você ter uma ideia, anotei alguns dados aqui, tá? Enquanto 89%, tá? Média, 88, 89% ali dos gestores desse tipo de negócio, eles tentam resolver os problemas contratando mais gente
aumentando as metas, comprando novos equipamentos. Eu comecei a perceber que as empresas mais tops, né? Vamos falar os top 10, tá? Eles não faziam esse tipo de estratégia, porque isso é uma estratégia, né? Um plano de ação. Comecei a perceber que eles seguiam uma estratégia diferenciada. Eles passavam a seguir ou a definir um passo a passo, um método estruturado, né? Que transformava ali os resultados ali, né? A rotina diária em resultados imediatos ou consistentes durante o mês, tá? Sem, hum, sem muito esforço físico, né? Era mais estratégico. E foi a partir dessa situação, né, de eu ter vivido isso na pele, né? Aumentava a meta de venda, batia a meta de venda e não sobrava dinheiro no caixa. Aumentava a meta, então aumenta a meta de novo. Aumentava a meta, batia a meta e não sobrava dinheiro no caixa. Eu falei, cara, tem alguma coisa que tá errado. E aí, naturalmente, eu comecei, né? Eu tive que primeiro aprender. Aí eu comecei, olha só o meu, olha que o contexto define tudo. Mas eu exemplo, eu falei, cara, então não adianta eu aumentar as vendas, não adianta eu aprender a aumentar as vendas, eu preciso aprender outra coisa. Aí eu vou falar para vocês. Eu comecei a buscar conhecimentos e a primeira coisa que eu aprendi foi aprender a não quebrar esse negócio. Então, eu primeiro aprendi a não quebrar o negócio para depois aprender a escalar vendas avançadas. E a oportunidade, né? Eu cheguei a vender projetos mecânicos, atuando como projetista, tive a oportunidade de ter uma empresa de corte de jato d'água, ou seja, tudo vendas complexas, né? Porque existem fatores, né? Não é só uma venda tipo, de imediata por impulso, não. É uma venda realmente que ela tem uma lógica no processo de tomada de decisão. Por exemplo, na de projetos mecânicos, eu tinha múltiplos stakeholders, ou seja, múltiplos decisores. Eu acredito que você também tenha. E aí o que acontece? É um processo de você empilhar esses multi-stakeholders. Eu já cheguei a falar, né? A gente tem a base. O que que eu comecei a desenvolver? Que eu empacotei e chamei de venda neural, né? Eu comecei a perceber que na venda na indústria, uma venda complexa, uma venda B2B, né? A venda para a indústria, ela não é 100% racional, como muito se acredita até hoje, pleno 2025, 29 de 9 de 2025. Ainda muitas empresas, muitos negócios, muitos gestores ainda acreditam que venda racional. E aí, quantas vezes, quem nunca chegou a que é um proposta de comércio perfeito, tecnicamente, tinha um projeto perfeito, o preço você tem certeza que é o melhor. Por exemplo, eu já participei de concorrência aqui, meu preço com certeza era o melhor, eu sabia dessa informação e não levei. E aí? Não é uma concorrência, não é a premissa de uma concorrência não é o menor preço sempre leva? E aí eu comecei a perceber que não é bem assim o jogo, né? Aí eu comecei a perceber que existiam alguns fatores naturais. E aí tem a premissa, a coisa mais importante, a premissa do ser humano e o contexto que ele vive. E aí traz, né, como é que isso funciona, né? Vamos falar de vendas avançadas. Existe um processo natural dos seres humanos para tomada de decisão. O ser humano ele tem dois princípios ativos de tomada de decisão, o racional e o emocional, ok? Só que a coisa que fazia a diferença era o relacional, o social. Por quê? Por exemplo, eu comecei a perceber que existiam algumas concorrências que, como eu não estava dentro de um grupo ali de empresários, né, um, um grupo ali de empresários, vamos chamar de grupos, né, para não falar outros termos aqui, acho que não é legal para ficar indexando aqui pelo YouTube. E aí, tipo, como você não fazia parte, você você não é confiável, porque você não faz parte do meu grupo. E aí você pode entrar, você pode pagar, e aí tudo depende, né? E muitas vezes eu não fazia parte porque eu nem sabia que existiam esses grupos. Como é que você ganha uma coisa dessa? Metodologia. Quando é que você ganha? Quando você tem um método que você entende, cara, peraí, eu tenho que lidar com a parte racional,
Porque seres, ó, vamos lá, premissa aqui de venda neural. O ser humano é um ser racional, com reflexos emocionais e conexões relacionais, sociais relacionais, ok? Então, primeiramente, você tem que vender para a razão. Aí você cria as planilhas, os gráficos, a estrutura. A emoção é a parte realmente, não é emoção de emoção, ah, eu tenho que tirar. Não, a emoção é o seguinte, gente, comunicação. Cara, uma das coisas mais importantes que eu comecei a entender sobre emoção é se a pessoa gosta de você, não é pessoal, é a habilidade sua de comunicação. Né? O que vi recentemente, acho que é um ano atrás, 2 anos atrás, tinha lançado que a comunicação é uma das habilidades mais valiosas, hoje deve ter atualizado. Mas seguinte, se você tem um perfil de comunicação, eu gosto de usar muito a ferramenta DISC, de dominante, influente, estáveis, conformes. Eu chamo de dominantes, extrovertidos, analíticos e pacientes. Eu prefiro essa nomenclatura muito mais. E aí, quando você, por exemplo, você tem um perfil comunicador. Eu, por exemplo, sou extrovertido. Meu primário, né? Meu primário, nós temos todos. A gente fica, eu não quero ficar, mas é automático. Ó, nós temos todos os perfis, os quatro. Só que, tipo, eles têm. Imagina que você distribui, você tem 100% e você vai distribuindo 100% ao longo desses quatro. Tem um que é mais predominante, tem o segundo. O meu primário é extrovertido, dominante. Aí depois vem os outros dois, em identidades menores. Mas esses dois, eles sobressaem, assim, tipo, meu. Em termos percentuais, né, tive a oportunidade de fazer análise, eles estão a mais de 80%. Então, tipo, é puxado, eles são muito naturais mesmo. E o que acontece? Uma vez que você tem essa situação, você, cara, como é que eu venço? Eu tenho que vender para o racional e depois para o emocional. O emocional estava falando, né? Você tem que chegar e, olha, o fato de eu ser comunicador, eu ter um perfil mais extrovertido, se eu falo com um analítico, é como se tivesse China de um lado e Brasil do outro. Tenta conversar, não vai. E essa barreira de comunicação, que é o que acontece geralmente na venda, essa barreira de comunicação é o que impede de ter um pedido fechado. Então, a venda neural, ela é uma solução que eu encontrei, ok, diante do dia a dia, depois de tomar vários não, depois de entender que, por exemplo, não importa você ter a melhor proposta técnica, que é, né, ah, não, está 100% racional. Não é. Mas mais importante, ajustei a comunicação, porque eu naturalmente sou um ser que gosto de pessoas, né? E focado em resultado também, mas é meu segundo, né? Os dominantes preferem o resultado do que pessoas, o resultado e processos. Aí depende de cada um. Cada pessoa é feita uma análise. No meu caso, extrovertido com dominante, beleza. Então eu sou pessoas e focar no resultado. Então, beleza, pessoas. Cara, eu acredito de verdade que toda pessoa ela pode entregar o melhor, desde que você consiga ajudá-la a extrair ou ela se encontrar. Vamos lá. Sou extrovertido, falando com um paciente que é o oposto, é muito louco, né? Quando você vê o gráfico, você vê que são os extremos opostos, mas, tipo, extremos opostos ligados. Porque quando um sobressai no extremo, ele, tipo, ele transporta o comportamento. O conforme fica extrovertido e o extrovertido fica conforme. É muito, muito legal. E o dominante, paciente, né? O paciente fica dominante e o dominante fica paciente. É muito legal. E vamos voltar aqui para, né, para falar dos métodos. Eu entendi que a venda neural, né, a venda neural, ela tem essa premissa de razão, emoção e o social relacional. E o mais importante que eu comecei a entender é que o relacionamento ele é mais poderoso do que razão e emoção. Vou trazer aqui para vocês situações que eu, infelizmente, tive que passar, assim, infelizmente, naquele momento que eu perdi um contrato, mas hoje eu entendo, cara, eu não tinha aquela habilidade. Hoje eu entendo, cara, o que que aquilo queria me ensinar? Beleza. Eu tinha ali a melhor proposta, eu conseguia falar relacionamento. Eu não dominava nada dessas ferramentas que eu estou falando para você, que eu não conhecia, tá? Mas eu sempre gostava de pessoas, eu sempre gostei de pessoas, cara, esse cara que é mais analítico. Então peraí, deixa eu trazer mais dados para ele. Foi uma coisa instintiva, tá? Isso é.
um ambiente me formou, tá? E aí o que acontece? Eu tinha ali a proposta técnica, coisa, mas vamos supor, tá, que eu fiquei sabendo, né, depois, que, por exemplo, alguém falou alguma coisa mal sobre o Cauê para aquele comprador que estava prestes a fechar comigo. Na hora esse cara fez assim, ó, se fecha. E não há proposta, não há nada naturalmente que não tenha, né, uma premissa de um método que consiga reverter. E eu vou falar para você, a importância de você começar o processo de venda antecipado. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que as empresas top que mais vendiam, elas não seguiam somente essa premissa de "Né, eu tenho o melhor produto. Não, cara, eu via que os vendedores, eles eram vendedores profissionais. Eu falei, cara, eu quero me tornar um vendedor profissional. E mais importante, eles tinham uma conexão, um relacionamento. E um relacionamento não é de amizade, é um relacionamento ali, tipo, meu, pode ser um relacionamento totalmente profissional. Mas tinha um relacionamento, tinha conversa, tinha a premissa ali que ele falava, o que precisava ser falado ali naquele contexto. E aí eu comecei a entender, cara, peraí, então se alguém falar mal de mim, já me corta. Quem nunca, né? Depois digita aí nos comentários pra gente. E eu falei, cara, eu preciso, então, eu comecei a buscar esse conhecimento. Aí, naturalmente, eu aprendi primeira coisa, né, a vender, eu aprendi primeiro a não quebrar, para depois aprender a escalar as vendas, aumentar as vendas. E aí a consultoria empresarial raiz, né? A que você tem que analisar ali o financeiro, a operação, para depois você falar em publicidade, marketing, financeiro, produção. Então, a nossa metodologia, ela parte do começo, que toda venda começa primeiramente da análise lá do seu bloco financeiro, da sua estrutura financeira. Sua estrutura financeira que determina como é que vai ser o processo daqui para frente. A sua estrutura financeira, ela é reflexo da sua produção. Beleza, você tem uma produção e ela consegue gerar X percentuais de carro, produzir X produtos. Não vamos falar de carro, não, vamos falar X produtos. Só que o que acontece? Se você aumenta as vendas e a sua produção não suporta, está encontrando já o gap, né? Agora, eu posso vender. Aí, estratégia, não vamos entrar em profundidade. Mas vamos falar a verdade. A venda rural, ela praticamente ela parte da premissa de você ter uma metodologia do primeiro ponto de contato ao último. E é isso que o nosso método ele busca diferenciar. Primeiramente, né, a gente está falando de vendas complexas. É, Talvez você possa perguntar, como é, funciona para venda comum? Funciona. O negócio é o seguinte, para vendas complexas, ele funciona muito melhor. Porque a gente entende, olha, existe o processo de tomada de decisão, eu sei que eu tenho que falar com múltiplos stakeholders, ou eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento específico para poder apresentar. E aí depois a gente vai montando a estrutura, né? As etapas, eu vou falar para você, que é a nossa base, a nossa metodologia, baseada no princípio de um processo comercial. Só que acontece, é um processo comercial no bloco comercial. Qual que é, né? A gente tem o nosso programa Master, né? A gente tem um Mastermind. Ele é um programa de Mastermind, empresários, empresas que têm um critério específico, onde nós implementamos uma máquina de gerar lucro infinito. Cauê, será que realmente é impossível? É possível? É assim, desde que você saiba o que você está fazendo e que você entenda o diagrama. Eu tenho o diagrama em algum vídeo, não vou mostrar ele agora, eu quero que você foque comigo. Vamos falar sobre a parte, a primeira fase dessa máquina. Hoje, depois de ter primeiro aprendido a não quebrar, eu entendo que a importância de colocar as vendas uma primeira fase, mas automaticamente ela sendo a primeira fase, com a e já conectar o financeiro e conectar aqui o operacional. Então, o que acontece? A gente geralmente começa implantando, né, uma estrutura comercial, uma arquitetura de venda neural
para a indústria, vou falar para a indústria porque é o nicho que eu cresci, mas para um negócio B2B. Tanto que para a indústria nasceu o AVIN, a Arquitetura de Venda Industrial Neural. E aí o que acontece? No AVIN, existe a premissa do bloco comercial, que é uma premissa de vendas consultivas. Tem uma grande escola, um grande influenciador que eu sigo, eu tenho a oportunidade de fazer parte de alguns programas deles. Eu ainda não entrei em um programa de mentoria, ainda dele, né? Eu já tenho, eu faço mentoria em outros, participo de uma semana de outros grandes, mas esse aqui ainda não. Mas a abordagem de vendas dele, para mim, é com certeza a mais eficiente, porque parte da premissa de uma venda complexa, ela é uma venda consultiva. Uma venda, por exemplo, de um produto de emagrecimento, ela não necessariamente precisa, ela pode ser, porque depende do que você está vendendo, né? Ticket mais alto, quando a gente trabalha com tickets acima de múltiplos 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos, é fila. Não é uma coisa que a pessoa compra, por exemplo, uma caneta que custa, sei lá, 4, 5 reais, ela não tem um risco. Se, tipo, não gostou, é 5 reais. Ela não tem essa percepção de, nossa. Agora, quando a gente está falando um serviço, por exemplo, de 50 mil, 100 mil, 200 mil, pô, peraí, não é uma. Não é olha, eu não vejo pessoas que vão fazer um grande investimento, não fazer uma consulta, não ficar com dúvida, querer tirar tudo para ter certeza que está tomando uma decisão. Porque no final das contas, vender serviço é um processo de venda não é nem processo de venda, é um processo de construção de confiança. Isso eu aprendi com um dos meus mentores. Esse aqui faço mentoria até hoje. E o que acontece? Vamos falar sobre a metodologia da venda neural. A venda neural ela parte da premissa de um processo de uma estrutura comercial de venda consultiva. Então, a venda neural, ou seja, uma venda complexa, ela parte da premissa de uma venda consultiva. A venda consultiva, né, por exemplo, para fazer a venda na indústria, ela parte da premissa seguinte: primeira etapa, né, que nós implementamos quando a gente entra no projeto, novos clientes, a gente faz a primeira coisa, é o planejamento estratégico. A gente tem que definir ali, né, de forma bem objetiva, quais são os objetivos daquele negócio. O que que ele já fez? O que que ele já tentou que não gerou os resultados? A gente vai mapeando. Então, a gente faz o quê? A gente vai no planejamento estratégico, começando com a primeira implementação, o primeiro protocolo, um protocolo de diagnóstico. Entende ali coisas muito importantes, define as metas, né? Metas de forma clara. A gente define a meta da empresa, define a meta do setor, define a meta dos vendedores. Gente, é mais simples, financeiro, né? Dos vendedores. E do período. Eu gosto de trabalhar com 4 trimestres, os quartals, né? Q1, Q2, Q3, Q4. Nós chegamos até agora ao desafio Q4. Se quiser saber mais, chama aqui o time lá embaixo, mas fica aqui comigo. E você te mapeia toda a parte de público, entende? A gente analisa o histórico do cliente, para quem é que ele vende. A gente analisa o histórico. Olha a importância de você ter um controle financeiro, o controle de informações e dados para você ajudar a tomar. E hoje em dia, com a inteligência artificial, ainda ficou na mais fácil, né? Tinha ali as big datas da vida, mas com inteligências artificiais, tanto que nós temos, né, as nossas inteligências que fazem essa análise pontual para cada uma das etapas, nós começamos a ter resultados melhores porque a gente começou a dividir as etapas e começou a mapear. E mais importante, existe a premissa do cliente achar que aquele cliente é aquele perfil, existe aquele perfil de percepção com o que o mercado quer. E geralmente a gente funde essas duas informações.
identificar quais são os produtos, né, e serviços mais vendidos. Por exemplo, a gente geralmente gosta de usar uma curva ABC, né, é um contexto de regra de Pareto, o 80-20. Então, você vê, né, a gente vai implementando situações que é natural para um negócio. Coisas que, olha só, eu tive que aprender a dominar tudo isso aí lá na indústria. Olha só, eu tive que aprender tudo a dominar. Eu falei, cara, agora eu posso pegar esse conhecimento que eu dominei na indústria e vou levar para negócios. E aí começou a fundir e nasceu a arquitetura de venda neural. A arquitetura de venda neural, ela foi uma resposta que eu tive que, ela foi a resposta que eu tive que desenvolver para não quebrar. E o que acontece? Primeira fase, então, é o planejamento, né? Poxa, quando você tem esse tipo de planejamento, você consegue prever cenários. Uma coisa que eu comecei a aprender, ainda mais hoje em dia no mercado atual, é que cada vez está mais difícil, não sei se a palavra é difícil, mas é mais desafiador você ficar projetando cenários de 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque hoje em dia, com a inteligência artificial, com os dados, com a internet, tudo esse complô, a dinâmica de comportamento dos clientes, né, dos consumidores, dos compradores, está mudando. Então, para a indústria, mesmo para a indústria que ela tende a ser um perfil mais tradicionalista, tende a ter, né, a premissa, eu entendo, eu vi. O que acontece? Quando eu comecei, lá em 2005, 2005, eu comecei a ver que estava vindo um movimento. Eu comecei a querer falar para a liderança. Cara, eu fui vetado, fui chamado de louco. E aí, eu falei, olha, eu acho que a gente deveria se preparar, né? Eu comecei a ficar assim, bum. Infelizmente, ou fecharam a porta, ou passaram dificuldade, ou começaram muito tarde e começaram a perder mercado para concorrentes que, meu, entenderam que, tipo, meu, mudou o cenário. Vamos falar aqui, vamos falar, vamos dar continuidade, senão eu gosto bastante disso aqui, tá? É o seguinte, uma das coisas que a gente gosta de fazer também uma vez que eu identifiquei o mapa, agora a gente vem a parte de analisar como é que eu vou atrair clientes. Como é que eu vou fazer uma atração de clientes de forma perpétua, contínua? E é o seguinte, tem duas premissas, né? Tem a premissa de você fazer uma forma ativa e você tem uma forma passiva. E aí tem dois canais, ativo e passivo. Tem dois canais que geralmente é explorado. Eu tenho um canal mais tradicionalista, que é o presencial, né? Vamos falar, é mais analógico, né? Visita um a um, envio de cartas, são meios, veículos mais analógicos. E temos o que não é mais nada inovador, é o atual, tá? Que é o digital. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. Na indústria, quando nós implementamos geralmente esses dois ao mesmo tempo. Nós vemos, né? Nós identificamos ali qual que é o usado naturalmente nas empresas. Ah, Cauê, a gente já usa a visita técnica, beleza. Aí o que acontece? Quando a gente faz olha só a importância de fazer o diagnóstico. Quando a gente faz, por exemplo, uma consultoria ali de validação, de viabilidade, a gente mostra o financeiro de manter esse tipo de modelo, só ele, os custos sobem. Cara, se os custos subiu, hoje em dia, né? Os custos sobem. Cara, é um risco, porque os custos subir não está no meu controle, mas está no meu controle reduzir os custos internamente. Eu fiz isso na operação que impactou no financeiro. Mas eu só consegui fazer na operação impactar no financeiro porque eu comecei a entender o financeiro, comecei a entender o fluxo de caixa, comecei a analisar demonstrativo de resultado, DRE, o balanço, todas essas ferramentas, né, contraponto de equilíbrio, todas essas ferramentas começou a trazer. Então, é onde a gente começa implementar uma máquina de fechar pedidos, a gente faz essa primeira análise do financeiro, da operação, porque nós assumimos a premissa de preparar o negócio para instalar uma Infinity Hub, a máquina de gerar lucro infinito.
Nós já entramos no projeto pensando, olha, esse cliente ele pode começar com a primeira fase, mas nós vamos fazer ele chegar até a terceira. Fase um, máquina de fechar pedidos vir. Fase 2, máquina de blindagem de dinheiro, blindagem financeira, que é VIP, Vendas Infinity Pro. E a terceira fase, que é o Infinity Hub, a Infinity Hub, que é a máquina de virar lucro infinito. É uma sequência lógica, é inevitável. Todo negócio tende a se tornar ainda, quer se tornar ainda, quer se manter, né? Quer se tornar, quer se manter relevante, precisa assumir essa posição estratégica dominante. E é inevitável que ele precise passar por essas três fases. Um bloco comercial, que tem a etapa de prospecção perpétua, na atração perpétua, e aí pode ser presencial ou digital, ok? Implementamos, vemos se é mais interessante fazer uma atração mais ativa do ponto de vista de prospecção. Prospecção é você, tipo, ir à caça, né? Você ir atrás do cliente. Você tem controle disso, a empresa tem. E existe mais a passiva, a prospecção passiva, que é o, né, mais conhecido como um inbound, que você traz, faz campanhas que gera consciência, educa, mas pode levar muito tempo ou não, depende. Por isso que a gente gosta do modelo híbrido, as duas ao mesmo tempo, que atrai o cliente até você. Você não vai até o cliente, você espera o cliente. O sorriso pode levar tempo. Então, o que a gente gosta? A gente gosta de implementar os dois nos negócios. Ainda mais, primeira coisa que a gente consegue, né? A gente vai começar a analisar o bloco comercial. Tem time de venda? Tem vendedor? Então, ali, a partir daquelas informações que a gente criou, um plano, e a gente vai empilhando. Então, começa com o planejamento estratégico, depois vem para a atração perpétua, tá bom? E aí depois vem uma das coisas mais importantes, lembra? Onde a venda neural aqui, ela parece, tipo assim, de forma absurda, que é você fazer o levantamento de necessidade. É você fazer o levantamento de necessidade. Quando você começa a fazer esse levantamento de necessidade, né, aquela investigação, uma abordagem construtiva, gostamos bastante de usar, até hoje o nosso processo usamos, né, Spin Selling como base, temos também algumas etapas que usamos do GPTC, temos uma versão mista, e para cada negócio nós entendemos que existe uma estratégia, uma ferramenta mais eficiente. E uma das vantagens de fazer, por exemplo, nossos programas de implantação, é que nós instalamos, através daquele diagnóstico inicial, fazemos, né, a máquina de fechar pedidos em 20 semanas, a gente instala essa máquina dentro do cliente e a gente acompanha ele por um período. Mais 2 meses, mais 3 meses, mais 6 meses. Geralmente a gente trabalha com trimestres, né? Nossas opções de pacotes, geralmente eles operam em pacotes trimestrais, onde a gente consegue ver e acompanhar. O mais importante é acompanhar. E se a gente colocou, vamos trazer um exemplo bem prático. A gente colocou recentemente numa empresa que vendia motores, tá? A gente colocou um spin selling para poder fazer aquela análise consultiva, né? Tipo, olha o processo de qualificação. Veio o fluxo de clientes, entrou, aí fez ali uma primeira abordagem, né? Ok. E a primeira conversa. Nessa primeira conversa, pergunta simples. Mas a gente começou a perceber que essa abordagem de spin, que é mais tradicional, ela não estava sendo respondida. Então a gente mudou para GPTC. Aí muda, tipo, o foco de busca, né, da estratégia. E aí o que acontece? Esse pequeno ajuste começou, ou seja, de a cada 10, vamos trazer 10, né? Cada 10 mensagens de abordagem, né, para clientes, para contatos potenciais, ou seja, geração de demanda, que vieram de geração de demanda,
E aí depende de qual canal que a gente implementou. A gente começou pelo o digital, mas usando ali também o recurso dos telefones, que eles tinham, é, né, call center, eles tinham uma equipe de vendas por telefone. E aí eles começaram, olha que legal, presta atenção, eles começaram a, cada 10 6 respondiam. Dessas 6, 4 avançavam para uma reunião. Dessas 4, eles conseguiam fechar 3. Gente, 4, 3, cara, é 80%. 80% de conversão. Né? Porque a gente fala da conversão, não dos que entraram, dos 10. Conversão dos que falaram, a gente analisa, né? Por isso que a gente monta cada uma das etapas e faz uma análise de evolução de cada uma das etapas. Abordagem consultiva. Aí depois o que acontece? Quando ele levava para a reunião, né? Levou para a reunião, que é fazer um pré-agendamento. Nesse sentido. Aí, para essa empresa faz sentido, e aí eles levavam para fazer o quê? Um levantamento de necessidade mais profunda, uma abordagem mais aprofundada. Peraí, deixa eu entender realmente qual que é o impacto que esse cliente vai ter se esse problema não for resolvido no negócio. E aí o que acontece? Nós criamos, né, primeiramente, um script específico para a empresa, personalizado, mas com uma base neural envolvida, ou seja, convencer racionalmente, emocionalmente e relacionalmente. Como é que constrói esse relacionalmente? É aí que começa a ter a diferença, né? De como é que se mantém o relacional. Que não é convencer, é você implementar, você colocar em prática. E aí o levantamento profundo. Então, a gente treinou os vendedores para, quando o cliente chegava, por exemplo, no motor, geralmente é o seguinte, a gente precisa de um motor de 3 mil e poucos RPM. Parece que é uma pedida, tipo, parece que é um pedido de prateleira, né? Eu falo, o motor, embora ele pareça uma venda imediata de prateleira, na grande maioria dos projetos que esse time comercial resolvia, eram vendas complexas, porque eram necessários em projetos onde tinha que analisar a estrutura do projeto, entender qual que era, se vai fazer um movimento, por exemplo, de transação na vertical, se ia fazer ele na translação na horizontal. E aí tudo isso influenciar. Por exemplo, é uma coisa você ter um motor para fazer esse tipo de avanço e entender quais são os critérios que vão estar envolvidos. Então, o levantamento profundo faz toda essa investigação. E a gente prepara o script para poder ajudar o vendedor, né, no caso, o especialista, vamos chamar ele, o especialista em fechar pedidos da empresa, em ajudar o cliente a tomar uma decisão certa. Porque não tem coisa mais cara do que você fazer convencer um cliente a ele levar um motor errado, ele descobrir o produto depois que pagou, e aí dá pau, e aí ele fala, meu, mas foi você que me ajudou a escolher. Olha, eu já vi, né, muita situação assim de empresas que fizeram a venda, mas entregaram, né? Assim, ó, tô tirando pedido. E isso, infelizmente, acontece muito, é muito comum acontecer. Infelizmente, é muito comum acontecer com vendedores novos sem treinamento. Sabe quando a empresa, não, tá, aumenta o faturamento, contrata mais gente, não prepara, não é só ler esse catálogo aí, o cara vai pedir motor, você vende. E aí não treinou o vendedor para se tornar um consultor daquele produto, em ver como aquele produto vai ajudar o cliente a alcançar o resultado, entendeu? Mas beleza. Fiz a validação e peguei todas as informações, os impactos. Ó, daqui 6 meses consegue ajudar o cliente a prever retorno. Ó, daqui 6 meses você consegue prever esse retorno assim, tal, tal, tal. Ou seja, uma abordagem racional e emocional, porque comunica na linguagem que o cliente quer, e relacional, porque você mostra um fluxo de cadência, porque agora você implementou um follow-up profissional. Né? Eu falo, um follow-up neural, que é um follow-up profissional. E agora você tem a premissa de razão, emoção e relação, um relacionamento social envolvido, lembra?
Se você não fizer parte ali da panelinha, pode ser que você fique fora. Para você diminuir a chance de você não fazer panelinha, não tá dentro da panelinha. Se você não tá dentro da panelinha e você tem tudo para poder ganhar, a venda neural é o caminho mais inteligente, mais eficiente, mais eficaz que eu já vi. Gente, de novo, eu não encontrei isso aqui, eu tive que criar para não quebrar. Ok? Agora eu decidi compartilhar. Então, por exemplo, quando eu assumi a empresa de código d'água, 680 mil em dívida, cara, meu, transformei tipo, de 680 mil em dívida para um negócio de múltiplos dígitos de lucro no caixa todos os meses. Falei, cara, vou vender essa empresa, vendi a empresa. Porque eu tinha falado, ah, cara, agora eu quero levar essa informação. E, de novo, eu fui mais desacreditado no mercado, porque era um vício de tradicionalista. Eu falei, cara, mas tradicional para o mercado não é o resultado final da empresa? É. Então aí foi onde eu falei, cara, beleza, pode ser que o mercado só acredita. Eu preciso ajudar o mercado. E, na verdade, ele quer o resultado, então eu vou vender o resultado. E o meio que eu entendi que era isso aqui. E justamente estou dando aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui e falar. A etapa, uma próxima etapa, é o speak. Ou seja, como é que eu apresento aquilo que eu vendo, de maneira que eu traga o cliente para entender, cara, o que eu estou vendendo vai te ajudar, isso. Os benefícios são esse. Você vai diminuir isso. Você pode acabar com isso aqui. Ou seja, como é que eu apresento? Mas não de uma forma fria e técnica. É muito comum, né? Principalmente em venda B2B, se falar mais das especificações do que dos benefícios. Porque, em geral, nós não fomos treinados, né, e nem preparados para poder analisar o contexto fim. Como seres humanos, nós somos facilmente valorizados, identificados pelo contexto meio. Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou advogado. Eu sou títulos. Cara, mas isso é indústria? Eu sou engenheiro. Ok, mas se você não resolveu o meu problema, grande bosta. Pô, não era pra falar esse palavrão, mas beleza. E aí? Ok. Agora, cara, olha, eu já tenho. Vamos supor, vou trazer até uma versão mais suave. Olha, eu tenho 5 anos de experiência, 5 anos de experiências. Eu já participei de uns 27, 28 projetos de construção de linhas aeronáuticas. E a gente teve uma taxa de sucesso, ajudou a empresa a aumentar o retorno sobre o investimento dela em 4% em X meses. Opa, ó. E a gente tem um projeto que a gente implementa. E ele nem falou que é engenheiro. Tá entendendo a forma como é? É diferente. Isso é apresentação. É uma apresentação sob medida, uma apresentação específica para poder apresentar o que você faz ou o que você tem, que você oferece, de forma que o cliente final ele perceba valor. E aí, quando o cliente percebe valor, aí que começa, porque aí o que acontece? Você para de ser comparado com preço. Escuto muita reclamação, né? De quando a gente começa a fazer as consultorias de consultoria, não, quando a gente abre os diagnósticos. Ah, poxa, meu concorrente tem um preço que é, tipo, meu, é impraticável, não dá, é concorrência desleal, tudo mais, tudo isso. Eu falo, tá, beleza, mas o que é o seu controle? Porque isso não está no nosso controle, né? Qual que é o seu diferencial? Ah, a gente tem a menor qualidade. Então, peraí, olha só, peraí. Aí, de novo, ó, eu tenho que mostrar para ele, que eu tô lá para ajudar ele, deixa eu entender uma coisa, eu acredito que você tem uma qualidade ótima. Mas se eu chegar lá no seu concorrente e perguntar para ele se o serviço dele tem qualidade, o que você acha que ele vai responder? Que não tem qualidade? Ele não, né? Então, qualidade não é um argumento, não, né? O que você acha? Se esse for o único argumento de venda, não é um argumento tão eficiente.
Ou vamos identificar alguns aqui. E aí tem um processo para poder ajudar o cliente a identificar. E já está lá dentro. Então, a estrutura na arquitetura de venda neural, ela tem um processo que ajuda lá na fase de planejamento a identificar qual que é o diferencial. E aí a gente traz aquele diferencial que a gente identificou lá na primeira fase para a apresentação. E aí a apresentação ela fica mais, vamos falar, ela fica mais eficiente, mais eficaz. Por quê? Você apresenta um- uma situação para o cliente. Ah, e muito importante, apresenta uma situação para o cliente, mas antes de fazer a apresentação, lá no levantamento, eu não falei isso aqui, é muito importante, a gente implementa. Temos que fazer a qualificação. Imagina você investir 1 hora para o cliente falar tá caro. E, e não é tá caro. Pode ser o preço alto mesmo, tá tudo bem. Mas ele falou que tá caro porque ele não tem dinheiro. E o pré-qualificador, né, pode ter um time de SDR ali atrás, tudo mais, mas geralmente a gente usa o recurso que a empresa tem. A gente usa até nas campanhas de qualificação, as mensagens de comunicação, elas já vão fazendo o filtro natural. E apresenta ali para o contato potencial, né, que chegou, que é o potencial cliente. E aí você. Primeira coisa, né, lá, por exemplo, no Spin Selling, que o Spin Selling geralmente ele leva um pouco mais de. Ele não é do objetivo, ele tenta primeiro entender o contexto. Não, tipo, a primeira coisa, geralmente, que a gente faz é uma abordagem de entender o seguinte: recurso, authority, né? Tem, tipo, tem budget, tem dinheiro para poder investir. Acredite. Tem formas que você pode ser direto, geralmente não funciona tão bem. Depende. Tem clientes. Aí isso depende, ó, tá vendo? Aí você entender o perfil, aí tem. Olha por que que a venda neural é top. Porque ela já tem logo no processo dela te ajudar a identificar de uma maneira ali imediata qual que é o perfil dominante daquela pessoa. E assim, existe o perfil natural e existe o perfil adaptado, ok? Perfil natural é uma pessoa no dia a dia. Agora, quando ela está, por exemplo, trabalhando, é outro. Por exemplo, eu natural é extrovertido dominante. Quando eu estou adaptado, é dominante extrovertido. Inverte. Cada pessoa tem o seu, estou falando do meu. E aí o que acontece? Tudo isso é feito, né? Feita a qualificação, faça a apresentação, legal. E aí o cliente realmente está vendo valor, você faz ali comprometimento com ele. E aí vem a fase que a gente fala ali, né, a negociação, que a negociação ela tem uma premissa desde valores até você entender quais são os impeditivos, né, as objeções que o cliente pode levantar. A gente mapeia, a gente ajuda o nosso cliente a mapear, a gente cria uma lista, né, para ele. E essa é a vantagem. Porque como a gente vem, como eu venho, né, da indústria, eu entendo o contexto industrial e eu consigo entender se isso aqui é ou não é realmente uma objeção, né, técnica. Porque, peraí, se eu estiver falando com o engenheiro, a objeção do engenheiro é essa. Ó, a gente vai vender essa mesma caneta. Vender essa caneta, olha só, olha como a neural ela é inteligente. Porque no convencional, eu tenho que vender, por exemplo, essa caneta no B2B, né? Na venda B2B. Na venda da caneta, eu tenho que vender para o engenheiro, eu tenho que vender para compras, para o vendedor, eu tenho que vender para o gerente, eu tenho que vender para o diretor, eu tenho que vender para o pessoal da operação, o operador. E para cada um deles é o mesmo produto, mas a abordagem de comunicação e benefício que cada um quer é diferente. Quando você cria 5 OKs de tomadores de decisão, pedido fechado. Ou, como eu já trouxe um vídeo que eu apresentei recentemente, você olha quem é o dominante
Pode existir negócios, já tive situações que eu falo, meu, aquele é o dominante. Você olha o dominante, você enquadra o perfil de comunicação para atender o dominante e ajudar os conselheiros a ajudarem o dominante a tomar a decisão. Você influencia, natural. Quem faz isso? A vida neural. E aí vem o controle de objeções, a gente mapeia isso, olha que legal. E aí, como, ó, uma coisa é entender a objeção da engenharia, do projetista. Mas espera aí, olha, eu perdi muita venda porque, quando era projetista, tecnicamente, beleza, eu fechava, mas aí chegava compras. Caraca, meu, desafiador. Porque vendas, eu começava falando, tipo, meu, já tecnicamente, não, porque é isso aqui, a licença nossa é paga, é original, e meu, argumentos que eu não estava nem aí. E hoje eu treino compras para poder fazer, né? A gente treina compras, a gente tem a gente dá de bônus não, né? A gente beneficia um bônus, né, para um nível de pacote nosso, a gente treinar o time de compra deles, para poder, porque no final das contas, lembra, a máquina de gerar lucro infinito não é só venda, venda, vamos lá, né? Venda não vem, e lucro geralmente não vem só de venda. Na verdade, é o que menos vem, por sinal, né? Na indústria, eu aprendi que a forma mais rápida de gerar lucro é você otimizando processos e reduzindo custos. Financeira operação. Por isso que eu aprendi primeiro a não quebrar, para depois aprender a escalar as vendas. E objeções, vendi ali por dinheiro, vendi para todo mundo. Ok. Aí vem a parte master, fechamento. Ah, tem que fechar. O seu caso, Rafael, tudo bem? Hoje, então ficou esse protocolo para vocês. É o protocolo máquina de fechar pedidos VIM. Ele é a primeira fase para vocês, eu acredito. E a gente implementa imediatamente. Apresentou o preço, apresentou as condições, fica quieto. Deixar uma abordagem que eu gosto. Se o cliente ele leva um tempo, eu falo, ficou alguma dúvida? Não, Cauê, tá. Olha só, se tiver, quebra a objeção. E você já tinha mapeado. Legal. Não ficou. Tá. O senhor hoje quer aproveitar o pagamento à vista, que a gente consegue gerar 5% de desconto, ou passa os dados do boleto bancário para a gente já começar a ficha cadastral para o nosso comercial já começar a fazer a tramitação. Ok, top. E entrega o produto. Gente, olha só como é a venda consultiva. É top. Venda complexa, ela tem premissa. E aí o que acontece? Existe a venda consultiva de venda de motor, que parece que é prateleira. Em alguns contextos, vai ser prateleira e trocar. Mas aí, tá vendo? Você tem que entender qual que é a unidade de negócio. Tem que mapeia isso. Por isso que quando a gente implementa uma Infinity Hub, a gente mapeia o processo, a gente entrega o processo para o cliente. A gente entrega ali toda a visão de cada uma das etapas, os protocolos individuais de cada uma das etapas. Então, no final das contas, a gente vai criando protocolo. Cada uma dessas fases é um protocolo de ativação imediata. Ou seja, se você quer aumentar os resultados de venda para a indústria ou para um negócio B2B, é só implementar o protocolo certo. Existe o protocolo Master, que é o Infinity Hub. Dentro desse Master existe três, vamos chamar, submasters. Primeira fase, máquina de fechar pedidos VIM, bloco comercial. Depois, máquina de blindagem financeira, de blindagem de dinheiro. É o VIP, vendas Infinity Pro. E o subfinal, ou na verdade, a junção desses dois, o terceiro, adiciona o terceiro elemento, que é traz o contexto operacional, nasce o Infinity Hub. Ou seja, é uma evolução natural, fase um, fase 2, fase 3. Eu sou da época dos Pokémons, é evolução. Evolução um, nível um, nível 2, nível 3. E a implementação dos protocolos validados no dia a dia. E aí, eu vou falar assim, seguinte, nós abrimos, né, oportunidade para... Estamos chegando aqui no final de, né, 29.
final de setembro, né? De setembro de 2025, ou seja, estamos encerrando o ciclo Q3 e vamos para o Q4. Ou seja, é a hora de dar um sprint. Existem muitos negócios que Q4 vende mais que Q1, Q2, Q3. Quando tem a estratégia, o protocolo certo, o plano certo, as informações certas. Então, a gente está abrindo a oportunidade para. A gente está com quantas vagas? Acho que, se não me engano, era quatro ou cinco vagas para essas empresas para a gente implementar. Só que agora, qual que é a diferença? A gente tem modalidade de a gente implantar a máquina de fechar pedidos presencialmente, onde eu vou até você, ok? E tem a oportunidade também de fazer a implantação da máquina online. A gente está com uma oportunidade na implementação presencial, que a gente vai fazer um acompanhamento de instalação presencial durante as 4 semanas. A gente vai 4 semanas, é uma oportunidade, cara, é uma oportunidade única, Q4, para quem realmente, negócio que está realmente querendo é, quebrar o teto invisível de lucratividade. Nós temos muitas empresas, nós entendemos muitas empresas que elas geralmente elas não têm perfil da nossa empresa, né? O que são os clientes geralmente? A gente trabalha com perfil. O primeiro perfil que a gente mais atende são empresas que não têm problema comercial, não têm problema financeiro e não têm problema operacional. Como é que você ajuda elas? Bom, é o seguinte, elas encontram um problema muito sério, que é o teto invisível de lucratividade. E como é que quebra um teto invisível de lucratividade porque ela não tem problema comercial, não tem financeiro, não tem problema operacional? Implementação de novos modelos, novas soluções, criação de novas fontes de receita. Calma aí, como funciona isso? Tudo baseado no contexto da empresa. Criamos novas fontes de receitas com margem de lucro maior, potencial de escala, ok? E mais importante, né? Falei da margem, tem potencial de escala e está sob controle da empresa. Não precisa, tipo, sabe, mudar. Recentemente eu estava vendo que, acho que a Rayovac, negócio de pilha, cara, eles estavam fazendo agora um negócio de lâmpadas. E mudou a unidade de negócio. Tipo, ele sair da vertical foi para horizontal, está explorando. Não precisa. É vertical. Vamos verticalizar. O que que pode explorar? Existem outras vantagens. É isso aí. É, sim. Nós estamos criando esse aqui, só que mais para, lembra, implementar a fase 1. Caso você já esteja preparado para a fase 3, na nossa conversa, a gente vai conseguir avaliar. A gente vai fazer o seguinte: vai instalar a estrutura Infinity Hub. Primeiro nível, a estrutura de atração de clientes. Tá? Segundo nível, a estrutura de geração de demanda. Uma coisa é atrair clientes, ou gerar demanda. Né? Atrair oportunidade, peraí, atrair oportunidade. A segunda é transformar essa oportunidade em ativo, em um potencial, ou realmente um ativo direto de compra, um cliente, um comprador. Ativar, por exemplo, o protocolo de primeira venda. Ou seja, o primeiro pedido fechado. Opa, o cliente agora não é mais um contato, um lead, não, um cliente. Agora ele passa a confiar em você. No nível. E aí o que acontece? Você depois vem a outra fase. O protocolo de múltiplos pedidos. Ou seja, você entrega um negócio de qualidade para o seu cliente, gera resultado, gera benefício para ele imediato e visível, e fala, cara, eu quero contratar de novo eles. Você pode vender uma recorrência daquela mesma solução primária, ou você pode oferecer uma solução mais avançada, com ticket médio maior. E aí o que acontece? A sua margem de lucro aumenta. Olha só, é muito mais inteligente. Às vezes você pode fazer, né? A gente, na primeira, existe uma estratégia que você pode vender um produto de entrada para poder trazer o cliente para a sua base, para você ter o contato dele, o ativo. É isso que a gente implementa. Num escritório de projetos, numa empresa que vende motor, uma empresa que faz manutenção de elevador, de escada rolante. Então eu faço manutenção industrial. Serve.
E aí muitos ficam preocupados, ah, mas a gente usa o CRM e tal, ou nem tem. Nós vamos ver o que você tem e a gente só vai fazer os ajustes necessários. Então nós abrimos 4 vagas, são 4 ou 5, não sei, meu time não está aqui ainda. E para poder ajudar esse empresário, né? Fazer a atração, a geração desses desconhecidos em uma oportunidade, em um contato, para falar ali com o vendedor, com o time comercial, com o script, tudo, né? De imaginar todo esse processo. Depois, colocar ele dentro de um protocolo, de um fluxo de múltiplos pedidos. E aí, seguinte, isso é fase um. Calma aí, eu tenho interesse em blindar a minha margem de lucro. Eu quero vender e ter lucro. Lá no diagnóstico de viabilidade, a gente identifica se você está vendendo hoje e está sobrando dinheiro ou não. E quando você começa a ver no papel, você fala, caraca, só que aí é a fase 2. Cara, para a fase 2, é só plugar. Mas tudo começa com a fase um. Porque, se tiver interesse, seguinte, eu estou querendo agora convidar vocês para participar então dessa da missão Q4, tá? A missão Q4 é uma oportunidade que você vai ter, né? O que que você vai ter na implementação? Vou falar aqui, ó. A implementação completa da máquina de fechar pedidos vem em 4 semanas. A instalação completa, tá? Tudo que a gente vai falar. 2 meses de acompanhamento estratégico. Você vai ter, implementou um mês, os próximos 2 meses, um acompanhamento estratégico para poder direcionar. Cauê, lembra, ó, Cauê, na primeira versão a gente implementou o SPIN. Aí a gente percebe a análise dos resultados, que a gente vai implantar, né, um painel de controle de resultados, e o painel falou: olha, esse daqui não está gerando os resultados. A gente ajusta. E aí a gente mede de novo e acompanha, ok? O diagnóstico inicial, para poder construir a arquitetura do plano sob medida para o seu negócio, personalizado, um treinamento prático, né, para o seu time comercial, para o seu time de vendedores, e aí depende do qual que é o modelo que você tem hoje, um treinamento prático, com pegada de role play, ali a gente treina eles na hora, com situação real, simula, e vai ter mais um material de base para consulta esporádica, ok? Protocolos táticos Lean sendo implantados de forma natural, eles estão incluídos, vão ter acesso a todos os protocolos para a fase um. 3 meses de acesso ao nosso ciclo de influência, ou seja, desde o primeiro momento até o final, você vai ter acesso a, a empresários, a nossos contatos mais privilegiados, o nosso clube, tá vendo? Só vão ter acesso ao clube que faz parte do meu clube. Meu clube não, né? Do clube da Hub Industrial. E mais importante, nós também agora temos a implementação das inteligências, os agentes neurais, agentes de inteligência artificial neural, que vão fazer que são assim, deixa eu explicar. Basicamente, eles são agentes treinados por mim, eles têm o meu mindset imputado no código, né, no prompt base deles, e eles vão te ajudar a tomar decisões quando, por exemplo, você vai ter acesso a eles 24, mas trabalham, olha só, eles trabalham 24 horas e são incansáveis, eles não reclamam, eles não. E eles vão te ajudar a tomar decisões baseado, eu estou com mais dúvida. Você vai consultar o quê? Você vai consultar o agente, porque ele está treinado. Ele tem o agente de cada uma das etapas, cada uma das fases, né? Na nossa base, que são esses 6 protocolos, e estão correlacionados a esse processo de venda que eu acabei de trazer para vocês. Seguinte, você tem interesse em ter acesso a, né, esse programa? Só para você entender. A gente está com uma oferta especial, a implantação presencial. Então, com uma oportunidade, né, de 4 semanas presenciais. Eu vou 4 semanas presencialmente no seu negócio, tá bom? E temos também a oportunidade de fazer essa instalação online, na missão Q4. Por quê? Seguinte,
Depois que você implementar tudo isso, vai vir 2026. E aí você já vai começar 2026 com um plano dos próximos 12 meses de 2026. E analisamos Q1, Q2, Q3, Q4. E a gente tem, né, a opção de qual eu quero continuar você me acompanhando. Aí você fala com o time, que aí depois tem condições especiais para acompanhar, a dar continuidade, né, o acompanhamento. A gente tem projetos de acompanhamento de recorrência. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Tem interesse em participar desse grupo Missão Q4, né? Finalizando 2025, fazer o planejamento, dar um sprint agora no final do ano e já começar 2026 com o plano de 12 meses de venda, ok? Venda neural. Seguinte, vai ter um link aqui abaixo. Você fala lá com o meu time, você fala, eu quero saber mais sobre a missão Q4, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro aí, no próximo vídeo.